Olá, boa noite, bem-vindos. Bem-vinda, Renata. Hoje nós temos um tema muito importante para falar. E temos uma convidada super especial, né, para essa noite. Bem-vinda, Daniela, Eliane, mais uma Renata aí. Estamos chegando, né? Hoje nós vamos falar sobre vida. Tema da nossa live, né? Sim, a vida. Tudo passa, isso também passará. Oi, Dani. Nós estamos, né, num mês de prevenção e conscientização sobre o suicídio, que é o Setembro Amarelo. Um mês super importante, né, para a gente poder trazer mais conhecimento, mais entendimento sobre esses processos. Lilian, bem-vinda. Vivi. Isso aí. E nesse bate-papo de hoje, né, que a gente vai falar sobre coisas muito importantes. Falar de suicídio é necessário e muitas vezes é um tabu poder falar sobre isso, né? Porque as pessoas têm um entendimento, às vezes equivocado, e eu vou falar sobre isso, o porquê desse entendimento, né? Equivocado. Então, né? Hoje a Juliana Jaber vai estar com a gente, já deve estar entrando aí, vou aguardá-la, e vai poder também contribuir para falar um pouco sobre saúde mental, sobre como nos cuidar, né? Para que a gente passe pelas tempestades da vida, porque elas fazem parte. Bem-vinda, Marinês. Saudade. Ricardo, bem-vindo. Então, gente, falar desse tema, né? Setembro Amarelo, aqui no Brasil é considerado o mês todo, né? Como um mês de conscientização. Mas em outros países é apenas um dia, que é o dia 10 de setembro. E, na verdade, essa valorização à vida, ele deveria ser de janeiro a janeiro. Por quê, né? Porque a gente vê que o índice de suicídio tem aumentado, principalmente entre os jovens, entre os adolescentes. E é uma coisa, assim, difícil, né? Quando a gente fala sobre isso, porque pessoas tão jovens têm essa sensação de que não tem mais nada para viver, de que acabou. E também nessa questão que a Ju já está entrando. Só um minutinho. Então, isso dói, né? Quando a gente vê que muitos jovens estão com esse pensamento. Ah, que Boa delícia! noite, muito bom estar com você aqui hoje, Lu. Ah, boa noite. Eu fico muito feliz, né, de você ter aceito esse convite com tanto carinho. Esse convite era irrecusável. Primeiro, é com você, e segundo, porque a gente vai falar de um tema muito importante, né, que é o Setembro Amarelo e a importância da gente viver. Sim, sim, Ju. E é justamente, eu estava dando essa introdução aqui, né? Que esse mês de conscientização, quanto que a gente precisa estar falando sobre isso, trazendo consciência sobre isso. E a gente tem um mito, né? Que se falar, as pessoas vão cometer mais suicídio, né? Quanto mais se fala, mais as pessoas vão para a ação. E eu estava dando uma pesquisada, quando que surgiu esse tabu? Foi em 1771. Foi criado um livro, né? Que um jovem, livro de ficção, que foi contada a história de um jovem que sofreu uma desilusão amorosa e suicidou. E as pessoas foram lendo, né? Os jovens foram lendo aquele livro e cometeram autoextermínio. Aí foi definido, né, na mídia que não podia mais falar sobre isso e silenciou todos os meios de comunicação para não ser dito. E, na verdade, o suicídio está aí, está acontecendo, né?
E eu fico pensando assim, o quanto, Ju, que nós somos falhos em não comunicar algumas coisas. Tem-se um mito de uma vida perfeita, tem um mito de que a gente tem que estar bem o tempo todo, de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, de que existe uma vida, né, que é a vida do outro, uma vida sem problemas. E a mídia vende isso o tempo todo, não é assim? E, Completa verídica essa fala. uhum. E essa ilusão, né? Isso causa muito sofrimento em quem não vive essa realidade. É verdade, gente. Nós estamos começando o nosso bate-papo, né? A Luciana Jorge é uma profissional que eu tenho extrema admiração. A gente se conhece há muitos anos. Eu sou Juliana Jaber, né? Para quem não me conhece, vice-prefeita de Bom Despacho e fundadora da Metástase do Amor, que é uma ONG voltada para a prevenção e o cuidado, né, de famílias que enfrentam o câncer. E falar sobre esse tema, para mim também já foi muito delicado, né? Porque quando a gente enfrenta uma doença crônica, a gente percebe o quão a vida nossa é passageira e o quanto a gente precisa aproveitar os nossos momentos. E aí, dentro de mim, eu sempre ficava pensando, puxa, gente lutando pela vida e tantas pessoas jogando a vida fora. Mas acontece que, com o passar dos anos, a gente começa a viver experiências que a gente percebe que a doença mental, né, a saúde mental nossa, ela é tão ou mais importante do que a saúde física. E nós estamos todos adoecidos. Né? A mídia, né? O tempo passado, Lu, eu acredito que ele só abafou. Hoje não tem mais jeito da gente ocultar. E os problemas que a gente viveu com relação à pandemia, por exemplo, eles pioraram ainda mais a situação de suicídios. E é necessário, sim, a gente falar sobre isso, principalmente para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque enquanto a gente não fala, todos se calam e, ao mesmo tempo, a gente perde pessoas, né, que a gente ama, que estão na nossa casa, que estão no nosso convívio entre amigos, que podem ser pessoas que vão mudar o mundo. Então, a gente não pode ficar mais calado, a gente tem que salvar. E a gente salva principalmente pela palavra, pela ação, pelo amor. Adorei sua fala, né? Que essas pessoas podem vir para contribuir de uma forma gigante. E eu penso muito sobre isso, sabe? Até na própria área minha, né? Então, assim, dentro do consultório, quando você vê pessoas com muito sofrimento. E também a gente com o nosso sofrimento, né, Ju? Que cada um tem as suas dores. E o quanto que a nossa dor, ela é a porta que abre para a nossa evolução, para nossa entrega. Se a gente souber lidar com essa dor que a gente traz na nossa história de vida, né? Que são, cada um tem as suas, né? Que não são poucas, e transformar isso, né? Saber passar, ter paciência para lidar com esse processo, porque é tudo transitório, é tudo passageiro. Saber lidar com isso, a sua dor se torna a sua força. Eu olhando lá para mim, né? Hoje eu sou terapeuta de família, trabalho com família desde que eu me formei. É o meu viés, né? Mesmo no atendimento individual, meu olhar é familiar, tem a constelação familiar, tudo é para mim tá envolvido, engajado nisso aí. Por que eu fui para essa área da minha vida? Por causa das minhas dores em relação ao meu sistema familiar. Então, a hora que você fala assim, se souber, gente, quem está em dor, em sofrimento, achando que a vida não vale a pena, né? Paciência. Paciência, busque ajuda, tem um lugar para falar da sua dor, né? Saiba que tudo que você está vivendo, se você tiver paciência e sabedoria para lidar, esperar a tempestade passar, porque quando está na tempestade não consegue nem ter clareza de pensamento, consegue nem ver o horizonte, né? Só a tempestade. Você vai ver que isso pode se tornar uma grande força para você. Com certeza. E lembrando que os nossos momentos felizes, eles são para ser vividos. Mas são os momentos de dor e de luta que nos ensinam. Nos ensinam a sermos melhores humanos, nos ensinam a sermos melhores filhos, melhores pais,
melhores gestores, aquela frase, né, que carro apertada que anda, ela é real. E a vida da gente é assim, né? Ela é simples. E ela não é para ser perfeita, ela é para ser feliz. Para ser vivida, né? Eu lembrei de uma fala, Ju, da Rosa Cuquier, que ela fala que os melhores terapeutas são aqueles que passaram pelas maiores dores, são sobreviventes. E é isso, né? São pessoas mais sensíveis, são pessoas que compreendem mais o fator humano, que é a grande questão nossa, né? Não é nada material, é o fator humano, é o ser humano. Então, quem já viveu essas lutas, você é um exemplo maravilhoso disso. Você, assim, eu para falar de você, igual eu coloquei lá nos stories, né? Não tem palavras para descrever você, Ju, de verdade, não tem. Sabe, assim, eu emociono, de verdade, isso me toca o coração, assim. Ver uma pessoa com tanta luz, assim, com tanta força, com tanta garra, com tanta sabedoria, para lidar com as tempestades da vida. E não E olha só, desistir, né? conhecemos em um momento da nossa vida que o que importava para a gente era o curtir, né? Fazíamos parte de um motoclube, gente. Cada Sim. show de rock pela madrugada, né? E a vida dá tantas voltas que a gente se reencontrou numa fase difícil da minha vida, que foi o lidar com o câncer, né? A Luciana sempre me deu total apoio e você para mim se tornou especial desde o momento que você olhou para mim com carinho, né? Já me apoiou em várias fases da minha vida. E eu falo quanto é importante, gente, um psicólogo, um terapeuta, para que a gente possa conversar. E o Setembro Amarelo, ele traz muito essa essência também, né, Lu? Da gente valorizar o profissional que cuida da nossa mente. Uhum. Verdade. E entender, né, Ju, quando a gente está falando desse adoecimento mental mesmo, né, desse intenso sofrimento, porque o suicídio é um intenso sofrimento. Ele está comunicando uma dor muito grande. E que a gente precisa não banalizar, não achar que é bobagem, né? Às vezes tem um mito assim, ó, quem fala não faz. Cuidado, gente, com isso, né? Quem fala está verbalizando a dor. O que não fala silencia, mas está dando sinais. E o que a gente precisa é ter esse olhar respeitoso sobre a dor do outro, poder ouvi-lo, né? Porque, na verdade, é aquilo que a gente já sabe. Quem quer se matar, né? Quem quer cometer suicídio, ele não quer matar ele, tirar a própria vida. Ele está numa ambivalência. Ele quer acabar com a dor e o sofrimento. Então, a pergunta é: o que você quer acabar na sua vida, né? O que você quer tirar da sua vida? Essa é a grande questão. E quando você fala de ter essa acolhida amorosa, né? De que eu tô junto, que estamos aqui, né? Eu vejo você, eu vejo a sua dor. É isso. Porque a gente fala assim, ó, dentro da psicologia, né? Falar é o melhor caminho. A acolhida é a melhor ação. Então, como que a gente vai agir? Acolhendo. E lembrando, né, Lu, que às vezes as pessoas olham, né, para mim hoje numa posição de liderança, né, uma posição que inspira muitas pessoas e é uma honra inspirar profissionais da área de psicologia como você. Mas, assim como todos, eu também sofro, né? E é importante a gente dizer o que a Lu falou no início: não existe uma vida perfeita. A rede social, a mídia hoje banalizou muito a vivência por trazer que a gente tem que ter padrão de beleza, né? Em padrão de corpo, a gente tem que ir a lugares e estar com pessoas e se portar como todos esperam. A gente tem que manter o equilíbrio o tempo todo e essa cobrança em excesso ela faz mal, né? Os pais de família, eles também são seres humanos, eles não vão acertar tudo enquanto pais. Né? Os filhos também não vêm com uma fórmula mágica para que a gente possa cuidar e lidar com as incertezas de adolescência, principalmente, que é onde a gente fala que é o maior índice, né, de casos de
tentativa de suicídio, embora hoje a gente tenha crianças também tentando, e isso é importante a gente falar, porque não é um tabu, não é, como se diz, algo que você faz porque você tem uma vida que não vale a pena, que você tem coisas, as pessoas têm problemas. E cada dia mais esses problemas nos consomem tanto que a gente deixa de ter esperança em dias melhores, a gente deixa de acreditar que consegue vencer situações difíceis. E qualquer situação, problema na nossa vida, ela pode se tornar um gatilho para uma tentativa de um suicídio. Uhum. Todo mundo aqui já teve vontade de desistir alguma vez, eu tenho certeza, Com né? Que certeza. você, eu, todos que nos acompanham, a gente já teve vontade de pegar uma estrada e falar assim, agora eu vou seguir essa estrada, Vou não sumir. quero nada, sumir do mundo. Ou todo mundo aqui já deve ter usado a expressão, hoje eu vou chutar o balde, chega. Chega. Vou cansar. Então, isso é normal, né? Viver exige altos e baixos. E a gente tem que saber lidar com os nossos momentos bons e também com os nossos momentos ruins. O que a gente pode fazer junto para melhorar a vida? Setembro Sim. Amarelo é um momento de discutir isso. Sim. E Ju, quando você fala sobre isso, né, esse pensamento negativo, né? Nós pensamos negativo, o ser humano pensa negativo, né? A gente pensa positivo e pensa negativo. Tem um filósofo que ele fala que o bem e o mal existe dentro de todo ser humano. Qual que vence? Aquele que você alimenta mais. A grande questão é essa, pensar, a gente pensa em algum momento da vida, ou já pensou em algum momento da vida, mas você não alimenta ele, você não fica nele. A grande questão, né, das pessoas com ideação suicida é um pensamento negativo sobre si mesmo, sobre o mundo. Só que elas agarram nesse pensamento e ficam só nele, né? E esquecem de alimentar o outro lado, que é o pensamento positivo, as coisas boas da vida, porque, como você disse, né, a vida é altos e baixos. A vida tem tudo. Tem tudo na vida. Tem as coisas boas e as ruins. Tem o lado positivo e o lado negativo. Aí eu brinco assim, gente, para onde que você está olhando? Pelo amor de Deus. Quando você olha muito para o negativo, você vai ficar para baixo, a sua vibração cai, sua energia cai, seu pensamento começa a ficar cada vez mais ruminando, né, em torno daquilo. Por quê? Há um hiperfoco no que é negativo. Então, são pessoas que olham toda a situação e vê ela negativa. Não consegue ver nada positivo na situação. Só que aquela mesma situação, aquele mesmo fato, ele vai ter o aspecto positivo e vai ter o aspecto negativo. Para onde você escolhe direcionar sua visão? Entender o todo é importante, mas para onde você escolhe direcionar? Eu, Ju, verdadeiramente já aprendi isso e exerço muito isso comigo, que já virou um hábito. Eu acho que eu tenho a mania de ser otimista. A mania de pensar positivo, de verdade. Qualquer situação, eu não sou uma pessoa de reclamar. Qualquer situação da minha vida, eu escolho conscientemente olhar para o positivo. Eu me pergunto assim, o que eu estou aprendendo com isso? Mesmo que seja aquelas pauleiras da vida, aquelas rasteiras que você fala, puf, desequilibrei. Aí primeiro você equilibra mais ou menos, né? Porque na tempestade você não consegue pensar muito bem. E depois eu falo, tem algo aí para me ensinar. O que eu tenho que aprender? Essa é a grande pergunta. O que eu aprendo com essas situações da minha vida? E é isso mesmo. A vida da gente passa tão rápido que se a gente perder tempo com as situações ruins, a gente vai deixar de ver o sorriso de uma pessoa que a gente ama, a gente vai deixar de contribuir para deixar o mundo melhor, a gente vai deixar de fazer os dias serem mais coloridos. Né? Eu digo muito dessa experiência de câncer, porque eu sempre fui uma pessoa otimista, mas o lidar com uma doença crônica me fez ainda mais amar a vida. Porque a gente percebe o quanto as nossas ações impactam não só quem está, né, ao nosso redor, mas pessoas que a gente nem conhece. Vou compartilhar com vocês uma situação que eu passei uma vez com as postagens que eu colocava na rede social,
uma pessoa me chamou falando que deixou de cometer suicídio por causa de uma frase que ela leu. Imaginem, então, o poder de um abraço, o poder de um sorriso, um poder de dizer à pessoa que ela não está sozinha na luta dela. E como você muito bem disse no tema da live hoje, tudo passa. A gente vai passar também. Então, que vale a pena essa caminhada, né, Lu? Sim, sim. Essa frase é uma frase do Chico Xavier. Tudo passa, isso também passará. A vida ela é transitória. E essa questão do suicídio, né, ele é muito 90% dos suicídios são momentâneos, são tempestivos, são impulsivos. Se a pessoa parar 15 segundos ali, né, ou 15 minutos, parar um tempinho curto ali, ela não comete suicídio. Se ela buscar uma ajuda, se ela tiver alguém ali, ela não faz. Se ela refletir, ela não faz. E essa sensação assim, por que isso passa? Porque a vida é assim. A gente entender que tudo é transitório, tudo é passageiro, que o momento mais difícil que você está vivendo na sua vida, ele passa. Se a gente olhar para trás, você fala assim, o que foi um momento de muita dor que eu vivi? Lembro ele. Passou. Eu posso estar vivendo hoje um momento de muita dor. Passa. Passa. Como alegria, né? Um momento mais feliz da sua vida, aquele passou. Tudo passa. Tudo é transitório, tudo é momentâneo. E a vida vai trazendo novas situações, novas circunstâncias, que eu falo assim, é um grande chamado para a gente evoluir, para a gente crescer. Está nos apontando alguma coisa. E a gente poder estar olhando, né, para nossa realidade de vida amorosamente, respeitosamente, que é isso, né, quando a gente está falando dessa dor tremenda que é o suicídio, que é o sofrimento mais intenso que a pessoa vive, e de saber se mesmo diante daquela dor há uma luz no fim do túnel. Não é o final. O suicídio nunca foi a solução. Nunca foi, né? Então, se a gente olha para a questão do suicídio e a repercussão disso, o próprio indivíduo, isso é incontestável que essa retirar a própria vida não é o caminho, né? Tem estudos dentro da medicina, Ju, que fala que a consciência daquele que suicidou não morre, permanece dentro da medicina, dentro da ciência. Então, quem acha que está acabando com a dor não está. Além de todo o sistema familiar sofrer e sistemas de relação. É o luto mais difícil de ser elaborado. Aí você disse tudo, porque é o luto da impotência, né? Sim. O luto do pensar o que eu fiz, onde eu errei. Então é exatamente por isso que o Setembro Amarelo existe, para que a gente possa identificar situações em que a gente possa despertar, né, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje, né, tem um dado da Organização Mundial de Saúde que fala que 700 mil pessoas, né, essa é a última pesquisa que foi feita mundial, cometem suicídio. E 16 milhões de pessoas cometem a tentativa. Aqui no Brasil, nós já temos aí meia hora de live, a cada 45 minutos uma pessoa morre. E isso são os dados que a gente tem, imagino que a gente não tem. Sim. Então são tão singelos os sintomas, né? Às vezes a gente vê a pessoa se guardando, se silenciando aos poucos, né? Se entristecendo, porque o olhar da gente fala muito sobre o que a gente está vivendo, né? Esse brilho no olhar que tem na Lu, que tem em mim, que tem em muitos de vocês que estão nos acompanhando, às vezes ele se distancia de nós. E distancia um ponto da gente nem se reconhecer no espelho. Sim. E as crianças e jovens passam por isso também. E a dificuldade deles em enfrentar é muito maior do que a gente, porque a gente tem os anos de experiência. Então, a dor para eles está começando agora em um probleminha de relacionamento. Pode ser um problema que para eles não tem solução. Uhum.
Pode ser que a reprovação numa disciplina na escola Uhum. seja um motivo que ele acha que vai envergonhar a família. Uhum. E é justamente um dos sentimentos, um dos sentimentos, né, de quem comete suicídio é vergonha. É vergonha, é se sentir desonrado, não ser validado, se sentir inferior, né? E o adolescente, é bom a gente lembrar assim, que os jovens, né, os adolescentes, eles estão passando por crises existenciais, crises da adolescência. É um momento mais desafiador nosso de transição. Se a gente olha para a infância, para a adolescência, para a fase adulta e para a velhice, a adolescência é o momento mais desafiador. Muito bem colocado, Ju, essa questão. As emoções para o adolescente são muito mais difíceis do que para uma pessoa que já tem a maturidade emocional. É muito intenso tudo para ela, né? E eu gosto muito de falar nesse mês, principalmente, sobre o filme Divertidamente. Né? A gente não tem que ser só feliz o tempo todo. A tristeza, em muitos momentos, ela vai ser pertinente para que a gente cresça. A raiva, o medo, o nojo. Então, isso faz parte. Né? O que vai encaminhar, né, a nossa vida é a inteligência emocional. E essa gestão das emoções a gente só aprende vivendo as duas. É uma criança que mexe numa tomada e toma um choque, depois ela com certeza tem medo de encostar lá e tomar de novo. Da mesma forma, alguém que se queima. Então, há situações de dor que a gente vai passar. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, não vão poder passar por nós. Isso incomoda às vezes, porque a gente, com relação a crianças, adolescentes, a gente quer proteger. E eu estou falando sobre criança e adolescente, mas hoje tem um índice preocupante também de idosos que cometem suicídio, porque não querem ser peso para suas famílias. Sim. É um índice alto também, é entre jovens e idosos. Então a gente tem isso. Esse sentimento de não ser validado, né? De não ter mais utilidade. Ser um zero à esquerda é também um dado significativo que a gente precisa estar olhando, né? E é esse olhar mais amoroso, né, Ju, para as pessoas, pelos processos dos quais elas estão vivendo. E quando você fala desse sentimento, né, do filme Divertidamente, são sentimentos básicos da vida, né? Por isso que eu falo que a gente peca em não falar disso. E eu fico me questionando assim, porque a gente faz muitos stories, coloca muitas coisas, você coloca as coisas boas, os perrengues você não põe, né? E eu acho que a gente precisa começar a colocar os perrengues também, para ver que a vida tem tudo isso, né? Porque quando você fala da tristeza, a tristeza é super importante. A tristeza é um momento que você se volta para você, de reflexão sobre você e sobre a sua vida. Tem um momento de alegria, que já é um momento mais de expansão, de comemorar, né, de festejar. Tem o medo. O medo é uma emoção também básica. A gente tem medo do novo, das situações. É um mecanismo também de preservação da vida. Então, nós vivemos situações de medo. Tudo que é novo gera medo. Um projeto novo gera medo. Será que vai engajar? Será que vai dar certo? Como é que vai ser isso? A gente vive isso o tempo todo. É medo de falar, medo de não ser ouvido. De não ser aceito, né? Chega de medo, né? A gente tem que ter medo sim, né? Porque eu acho ele conveniente para que a gente possa aprender a lidar também com a coragem, mas tudo tem que ser medido. Né? Eu gosto muito, né, Lu? Você me conhece aí há um bom tempo nessa caminhada da vida. Eu gosto de quem é de verdade, né? Eu sou transparente, por isso que eu faço quimioterapias e geralmente eu mostro os momentos ruins, né? Porque não é fácil passar pela situação de um tratamento oncológico, mas eu sempre trago para as pessoas uma experiência que elas possam tirar daqueles momentos. E se a gente compartilhasse isso mais, eu tenho certeza que a gente se cobraria menos. E a gente Sim.
parar de exigir perfeição do outro também. Entender que nós somos diferentes. A minha força não é necessariamente a força de quem está do meu lado. E há momentos que as pessoas que estão ao lado, elas vão ser muito mais fortes que eu, né, que penso ser forte o tempo todo. Então, é a gente aprender a lidar com a gente, com as nossas forças, fraquezas, e reconhecer que os outros também têm as forças e fraquezas, é importante para a gente viver melhor. E isso parte da gente, né? Porque quando eu não me aceito como eu sou, com a minha fragilidade, com a minha força, com tudo isso que eu sou enquanto ser humano, eu não vou aceitar isso no outro. Então, é aprender a lidar com a gente, né? E a hora que você fala disso, assim, tudo é uma questão de intensidade também. Porque essas emoções que você acabou de falar e que eu falei também, né? São emoções naturais, elas vêm e vão naturalmente. Agora, a depressão, por exemplo, ela não é uma emoção que vem e vai, ela é um quadro patológico, né? A pessoa não consegue, ela não tem energia suficiente para sair daquela situação, ela está vivendo uma dor tremenda. Então, é diferente quando a gente olha para um adoecimento psíquico, né? E que precisa de apoio, de ajuda, de tratamento, e não de crítica, e não de julgamento. Tem uma pessoa que colocou um comentário aqui, Ju, deixa eu achar o comentário dela, achei interessante, sabe? Muitas vezes a gente banaliza e quer saber, o outro cometeu um suicídio por isso ou por aquilo. Isso é simplório. O que leva a um suicídio é multifatorial. Só a pessoa que suicida sabe, a verdade vai junto com ela. O resto tudo é achismo. Renata colocou. A sociedade não acolhe as pessoas que tentam suicídio. A maioria das pessoas tem curiosidade e várias verdades sobre a dor do outro. A maioria julga, tira conclusões do que nem tenta conhecer. E você disse uma coisa também, Ju, que eu acho importante. A hora que você fala assim, o que é alegria para mim, o que é força para mim, o que é meu, é individual. A minha dor também é individual. O que para o outro às vezes é simples, é fácil, para mim pode ser muito difícil. E respeitar essas diferenças é crucial. E falando sobre essa questão, né, da nossa força também está na nossa dor, uma das maiores estudiosas sobre suicídio, eu anotei o nome dela, chama Karina Fukumita. Ela é suicideologia, ela estudou suicideologia, olha o termo. Eu nem sabia que existia uma ciência própria para isso. Ela estudou lá nos Estados Unidos. Olha a história de superação dessa mulher. Com 10 anos, ela decidiu que ela iria estudar sobre suicídio. 10 anos de vida. A mãe dela era uma mulher que tentava suicídio com muita frequência. E sempre ela estava acompanhando a mamãe dela. E ela via a mãe ser humilhada, ser menosprezada, envergonhada, porque ela estava sempre lá, banalizando a dor da mãe dela. Tipo, da próxima vez que você tentar, tenta de verdade. E aquilo incomodou ela tremendamente, de sentir que a mãe dela não era respeitada, na dor do que ela vivia. E isso que a gente falou, né? Transformar a sua dor em força, é isso que ela fez. A partir de uma história de muita dor que ela viveu enquanto uma criança, ela buscou ser ajuda para os outros. Quantas histórias a gente sabe de pessoas que perderam filhos e montaram instituições de ajuda a famílias enlutadas? É como a própria história do Metástases do Amor, que veio através da minha dor no enfrentamento do câncer para apoiar pessoas que passavam pela mesma situação. Olha que lindo é isso. Que lindo é isso. E é importante a gente falar também, né, Lu, que todas as vezes que a gente não acolhe alguém pelo julgar, a gente está ali incentivando que a pessoa tente de novo e de novo, até que, infelizmente, a gente a perca. E é importante, né, a gente falar assim, ó, não banaliza a dor do outro, independente do que seja. Deixa sempre
sempre uma palavra amorosa, de apoio, de acolhida. Eu não sei o que falar. Só fale algo positivo. Olha nos olhos, presta atenção no que ela está dizendo. Porque essa acolhida de que eu tô com você, de que eu te vejo, de que eu te acolho, eu não te ignoro, ela tem uma força de cura muito grande. Estamos juntos, sabe? E isso é maravilhoso. A solidão de eu passar pela minha dor sozinho, ela é muito pior. E é isso mesmo, né, Lu? A gente, às vezes, não olha, né, e os sintomas que estão acontecendo ao nosso redor, porque a gente, às vezes, não quer, né? A gente não quer acreditar que aquilo esteja sendo possível dentro da nossa casa. Então, comecem a perceber a pessoa que se isola em seu quarto, a pessoa que muitas vezes chega com os ombros curvados e não quer conversar, né? Quem não consegue dialogar, não consegue formar pensamentos juntos. Se tampa, né? Eu costumo falar muito isso. Às vezes a pessoa tampa o corpo, coloca ali blusas compridas, tampa o rosto com capuz o tempo todo, porque ela não quer ser vista. Mas não é isso. Ela quer exatamente o contrário. Ela quer ser notada, ela quer se sentir amada. E O que ela é. é que ela faz a diferença na vida de alguém. Então aprendam a enxergar as pessoas com amor, porque é só com amor que a gente vai mudar o mundo, né? E eu falo que a mulher tem todo esse potencial, porque a gente consegue ser razão e emoção ao mesmo tempo, né, Lu? Sim, sim. A gente tem essa habilidade. Os homens, uma coisa importante, a hora que você fala do feminino, né? Os homens são os que mais cometem suicídio. Por quê? Eles não têm a liberdade de falar das emoções, eles são tolhidos. E há um embotamento emocional, né? Eles vão guardando dentro deles. E uma exigência de que eles têm que ser fortes, de que eles têm que dar conta, né? Uma honra, sim, que precisa ser preservada. E são humanos também, né? E a mulher, ela já coloca mais para fora. A mulher já tenta mais suicídio do que o homem. Mas o homem efetiva mais que a mulher. Então, se a mulher já põe para fora, a mulher já se comunica, ela já tem essa facilidade. A mulher já é mais acolhida também, né? Quando você fala disso. A mulher pode ajudar mais no sentido de perceber a sensibilidade, de ver se tem alguma coisa ali que não está bem. O homem, às vezes, tem dificuldade de perceber o emocional, porque ele nem vive esse emocional nele, né? Ele não pode nem acessar as próprias emoções. Então, fica difícil identificar as emoções dos outros. Mulheres já têm uma facilidade maior. E uma coisa importante que eu li da Fukumichi, que ela fala assim que a gente não consegue, não é sobre uma questão assim de que você tem que evitar o suicídio, de que você vai fazer algo para evitar a morte. Não é sobre isso, porque a morte é maior. O que a gente pode fazer é dar essa acolhida e trazer uma consciência diferente para essa pessoa. Ou seja, uma possibilidade dela viver um outro destino, né? Porque também é pesado a gente sentir assim, eu tenho que salvar alguém. Muitas vezes você não está nesse poder de salvar a vida do outro. Mas você pode ser um auxílio ali, uma palavra amiga, uma nova consciência para uma decisão diferente dela. Que essa pessoa precisa decidir ficar na vida, né? É uma coisa tipo assim, me ajuda a te ajudar. Permita, né? Para que essa pessoa descubra as possibilidades, descubra que ela também pode se ajudar, que há possibilidades, que há saídas. Nossa, eu estou aqui encantada também com a forma que a Lu fala, gente. E eu sei que aqui está cheio de comentários e a gente não está conseguindo nem ler, de tanto que a gente está prestando atenção. Aqui, vamos ler um pouquinho de comentário? Eu sou aquela que fala, minha filha, tem que me parar, senão eu vou despejando e vou falando. A Simone colocou preconceito arraigado no pensamento humano. Sim, a gente precisa de mais amor, haja mais amor. A falta de conhecimento e tabu, é isso mesmo.
reforçam a negação da dor do outro. Jamais podemos julgar a dor do outro. Jamais. Sem... Aqui, a Roberta colocou, sem falar dos pequenos suicídios cometidos diariamente. A compulsão, o vício, o julgamento. Sempre olhamos o suicídio pelo viés da atitude final. Há pessoas que vão definhando na existência, né, Ju? É uma morte em vida. Morrer estando vivo, gente, é a pior forma de morte que a gente pode ter, né? Então, são os pequenos detalhes que mantêm a nossa energia, que mantêm a nossa alegria, né? É o olhar para as pessoas que já vieram antes de nós, imaginar as pessoas que vão vir depois de nós, né? E qual é o nosso significado? Nós somos tão pequenos diante do mundo, mas a gente veio por um propósito. Sim. Qual é o seu propósito? Começa a conhecer-se mais. Falo que o autoconhecimento, né, é o pensar nas suas fragilidades, nos seus sonhos, né, nas nossas dificuldades, nas nossas possibilidades de enfrentamento. Isso é tudo tão lindo, né? Olha o jeito que a gente é complexo, a gente é ao mesmo tempo sensibilidade e força. Então é Dor e alegria. Eu dor. falo, a gente vive num mundo de dualidade. Hoje uma amiga minha me fez uma pergunta sobre isso. Luciana, o que você entende dessas questões da dualidade que estão me chamando muita atenção? Eu falei, o mundo é dual. O nosso planeta Terra é um planeta de dualidade, é de imperfeição, né? Dual é esse conflito que a gente vive na cabeça. O branco e o preto é dual, né? O sol e a lua, sombra e luz. E são todos importantes. Todos importantes. A gente só conhece a luz através da sombra, né? E são processos da dualidade. A unicidade, ela está no nível do coração. A nossa mente é dual. E o que é unicidade no mundo de dualidade? Unicidade é a gente se encontrar e se achar, né? Dentro dessa complexidade. Eu sou tudo isso em mim. Eu sou força e sou fraqueza. Eu sou dor e sou alegria. Eu sou isso tudo. Isso é integrar a dualidade em mim. Não é querer que eu só esteja bem, que eu só esteja feliz, que a minha vida só esteja positiva. Isso não existe para nenhum ser humano. Nós somos isso tudo. E é a pessoa que mais... É o que você fala do autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É eu me conhecer. É eu integrar em mim tudo isso. Luciana é tudo isso. Não é uma coisa só. Só tudo isso. Eu aceito isso em mim. E o autoconhecimento, né, para as pessoas que ainda têm preconceito em buscar ajuda de um profissional e tudo mais, gente, já era a era disso. De que achar que buscar uma ajuda é para gente doido, né? Escutei muito isso, assim, psicólogo é para doido. Essa mentalidade já está mudando ao longo do tempo. Psicólogo é para todo mundo. E ainda bem por isso, né, Lu? Eu falo que a sociedade se divide em duas turminhas, assim. Os que fazem terapia e os que precisam fazer. Me inclua aí, tá? E é isso mesmo, todos nós precisamos de ajuda, né? Eu vivo muito essa realidade com relação ao câncer, com relação à própria política, porque ninguém faz nada sozinho. E a gente tem que compreender que o mundo é exatamente isso, é não ser ilha. É ser junto. É nós para conviver, para aprender, para passar, mas para que quando a gente passe, sintam a nossa falta, né? Sintam saudade, sintam que a nossa vida valeu a pena e que você vai fazer a sua vida valer a pena também. Lindo você falando, doquice. É isso mesmo, né? A Renata colocou: há pessoas que vivem a dor no silêncio de sua própria alma. Vestem o sorriso que chora por dentro. É onde os olhos, como dito, podem sim denunciar as dores que o físico não demonstra.
Dá para ser poeta, viu, Renata? O pai, né? E é isso, né? Tem uma blogueira agora que cometeu suicídio e tal, né? É a Drica, acho que a maioria das pessoas sabem quem é ela, bem famosinha ela. É justamente isso, né? Às vezes você tá ali no sorriso forçado, mostrando uma coisa, mas a alma chora por dentro. Seja real, a hora que você fala, né, Ju? Eu gosto de gente de verdade. Seja real, se permita sorrir, se permita chorar, se permita mostrar seu lado frágil e contar com as pessoas. Às vezes a pessoa vive tão sozinha na própria dor que não pede ajuda. Fala, eu tenho vergonha de pedir ajuda. Eu tenho vergonha de falar, não, hoje eu quero um colo, que hoje eu não tô legal. E Isso é muito bonito e essa acolhida com a gente mesmo. sim, e lembrando que muitas pessoas às vezes não querem conversar com a família, não querem conversar com os amigos, mas hoje a gente tem inúmeros profissionais que acolhem, inclusive nos serviços públicos, nas escolas. Então, é preciso a gente contar com pessoas que possam nos apoiar. Né? Porque muitas vezes a gente procura, e às vezes a gente procura a pessoa incerta no momento incerto e tudo fica pior. Sim. Então, o profissional, gente, ele é importantíssimo para aliviar a nossa dor, para nos ensinar como lidar com as nossas dificuldades, para aprender a respeitar o outro, porque muitas vezes a gente, por não respeitar, a gente sofre e faz o outro sofrer. Uhum. Sim, com certeza. E o Odair colocou doido é quem não procura ajuda. A Simone, precisamos de políticas públicas efetivas, viu, Ju? Que assegurem bem o estar do cidadão em todos os aspectos. E o que eu acho bacana em você, né? Você está na gestão aí e tudo, e sempre teve esse olhar mais humano. E eu falo isso também para os meus pacientes assim, que passam por situações de muita dor. Eles têm um olhar tão mais humanizado sobre as coisas, sobre as pessoas, porque eles passaram pelo processo de dor. Eles viveram aquilo ali, né? Isso faz com que esse olhar mais humanizado aconteça. Então você hoje, né, tá numa prefeitura como vice-prefeita, com toda a certeza do mundo que todo esse processo que você vem carregando ao longo dos anos ali é um instrumento de ajuda, é um olhar diferenciado. E foi exatamente a dor de viver o câncer que me fez estar na política para pensar em políticas públicas melhores. E aí, chegando à política, a gente vê que a gente tem a educação que precisa ser modificada, né? Os valores que a gente ensina ainda são valores de tabus. Então, a gente precisa evoluir. Evoluir a nossa forma de aprender, de ensinar, o de enxergar o desenvolvimento social e acreditar, né, que a gente só vai conseguir trazer uma cidade sustentável de verdade onde a gente tiver o desenvolvimento econômico acontecendo junto com a valorização de pessoas. Hoje eu estou vice-prefeita e eu percebo completamente o quanto, né, a gente ainda é limitado. Né? Eu estou numa posição que me incomoda esse limite, mas isso também vai ser um passo a ser alcançado um dia de cada vez. Sim, sim. E a gente precisa falar disso, né? Assim, A eu gente acho que. precisa romper. Uhum. E quando a Simone coloca essa questão, né, das políticas públicas, o quanto que esse movimento ele é um movimento de ajuda, né, em massa. Cada um vai fazendo o seu trabalho individual, que nós precisamos muito construir ele, e esse movimento mais coletivo, né, vem da política mesmo. E que bom que a Exatamente. gente tem pessoas sensibilizadas, né? Em massa. Então, você só consegue promover a saúde de verdade quando você cria ali a cultura da saúde. Né? A promoção da vida, ela é algo que a gente precisa se preocupar enquanto filhos, enquanto pais, mas ainda mais enquanto gestores, que a gente só vai conseguir mudar uma realidade quando a gente conhecer e realmente entender como estão as nossas pontas,
né, como a constelação familiar. Tudo tem o seu papel, né, tudo tem ali a sua explicação para o momento, mas a gente não pode ficar parado, a gente tem que fluir. O universo ele está acontecendo e qual é o nosso papel ali? É. E a gente ir para esse caminho, né, do autoconhecimento, se permita se conhecer. Se permita olhar de perto a sua dor, não é fugir dela, né? É olhar para a sua dor para você ter condições de ressignificar, ter condições de ter um novo olhar sobre ela. E, e não ter vergonha, né? De ser frágil, não ter vergonha de falar do que você está vivendo. É Eu preciso. muito, Lu, falar que a gente. Eu sou uma pessoa que às vezes eu cometo algumas gafes. Por exemplo, eu já saí um dia com um chinelo de uma cor num pé e no outro uma sandália de couro. A vida Não. eu vou Aí você ter pegou. Ah. a ver. Uma amiga minha falou assim: que é isso no seu pé? Eu falei assim: o quê? Bem que eu percebi que eu estava mancando, né? Eu já fui pro médico de pantufa no pé. Mas aí é porque eu tinha acabado de ganhar um bebê, eu tava naquela loucura de ter filho pequeno, que chorava 24 horas. E eu fui para. O que eu vi, eu tava de pantufa lá na doutora Carmélia. Isso, e é a gente se permitir rir das nossas falhas, né? É a gente se permitir entender que a gente também é ser humano e que a gente precisa sorrir com as dificuldades para que a gente tenha força para enfrentar os dissabores e valorizar mais os momentos preciosos, né, Lu? Sim, sim. E é isso mesmo, né? E essa compreensão de que nós temos propósitos aqui na vida, independente da gente não ter no momento a consciência deles. Fala, por que eu tô aqui? Não é à toa. E uma coisa importante, Ju, que, que eu vejo assim como prática do consultório e de estudos também. Pessoas com uma baixa espiritualidade, elas tendem a permanecer mais no sofrimento. E espiritualidade, gente, não é religião. Independente da sua crença. Quem é uma pessoa com baixa espiritualidade, ela está mais suscetível a sofrimentos emocionais. Então, pensa assim, eu não estou muito bem, como é que está a sua fé? Olha para ela. O que, que eu vejo no consultório? As pessoas que estão com mais problemas emocionais são as pessoas que estão com mais baixa na questão da fé. Nós não somos sozinhos. Isso é 50 importante também. pessoas que possuem espiritualidade, elas têm mais facilidade de enfrentamento das dificuldades. Então, gente, 50% é metade da sua dor. Pensa Sim. em Fala, energia que cria se a gente acrescentar aí o otimismo, o amor a pessoas, o sorriso, né? O entendimento sobre as situações, a informação, o compreender que a gente é de verdade. sim, sim. Pois é. Isso é muito importante. Então, quem está em sofrimento também, né, que está aí, às vezes assistindo a nossa live, ou sabe de alguém que está passando por uma situação difícil, encaminha a live, né? Leva esse conhecimento para mais pessoas e saber o quê? Já começa por aí, né? Fortalece a sua fé, frequenta algum lugar, ou cria um espaço seu de conexão. Se você não souber fazer sozinho, pede alguém que você saiba. Se essa pessoa tem uma fé mais espiritualizada, para te estender a mão. Isso ajuda muito. Não vamos banalizar isso, porque hoje ciência e espiritualidade caminham juntas. Já foi um tempo que estava separado. Hoje, que eu acredito muito nisso, a união da ciência com a espiritualidade está acontecendo. Por isso que sistemas acadêmicos, faculdades de medicina, já tem grades estudando sobre espiritualidade. Nós somos um ser integral, corpo, mente e espírito. Então a gente precisa aprender a cuidar das nossas emoções, a gente precisa aprender a cuidar da nossa mente e do nosso espírito. Então, busquem ajuda por esse viés também, que eu tenho certeza que uma grande parte vai ficar fortalecida. Hoje está terminando a nossa live.
Dá vontade de ficar mais, não dá, Lu? Dá, nossa, dá vontade de verdade ficar conversando, assim, te escutando. Eu queria saber mais coisas, sabe? Mas, nosso Outras tema, né? virão. Hã? Outras lives virão para isso. Mas por hoje é importante, né? Te agradecer pelo convite, agradecer as pessoas que estiveram com a gente, as pessoas que ainda vão assistir a nossa live e dizer que dentro dessa nossa plenitude de corpo, alma e espírito, a gente precisa se dar o luxo de desfrutar, de fazer as coisas que a gente ama, de se desafiar, né? De encontrar sempre mil maneiras de se amar e de cuidar da vida, sua e dos outros. É um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez. Ô, Roberto, eu vi seu comentário aqui sobre a questão da escola, né? Não ser um lugar muito de saúde emocional. E não é. Mas é um tema de live. Eu vou fazer essa live falando sobre esse tema, viu, querida? Porque é importante, sim, para a gente auxiliar os nossos adolescentes aí. Ô, Ju, obrigada de coração por ter aceito esse convite. Espero você mais vezes aqui nesse bate-papo, né? Certeza. Conta comigo sempre, Lu. Um beijinho. Gente, obrigada a todos que ficaram conosco até agora. E como eu disse, se sentir de compartilhar a live, não hesita, manda para mais pessoas, para a gente levar mais conhecimento, porque o conhecimento liberta. Beijo, gente, e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.